Eu vou dar para vocês duas opções e aí vocês colocam nos comentários qual que vocês acham que é a mais adequada para o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira ele acreditou que o Bolsonaro fosse cumprir a palavra dele, dizendo que não iria mais atacar o TSE, o STF, o sistema eleitoral brasileiro, caso a votação fosse ao plenário. Lira acreditou e Bolsonaro descumpriu. Então nós temos duas opções. A primeira delas é que Arthur Lira ele tem algum problema cognitivo relacionado com a inteligência que faz com que ele tenha ali um QI mais abaixo do que a média nacional. Essa é uma opção. A segunda opção, para ter acreditado nas palavras de Bolsonaro, é que Arthur Lira é um homem super honesto e de tão honesto que ele chega a ser ingênuo por acreditar nas pessoas e, portanto, acreditou que Bolsonaro poderia cumprir alguma promessa feita a ele e que supostamente ele, Arthur Lira, Ciro Nogueira, o Centrão ou quem quer que seja, poderia controlar Bolsonaro. Bom, independentemente das duas opções, eu vou deixar que vocês coloquem nos comentários, Lira esteve errado, porque Bolsonaro não é alguém que pode ser controlado. Ele nunca foi e não será controlado por ninguém. E isso é algo que nós já observamos desde o início do governo. Lembram quando Mourão começou a ganhar os holofotes? O que aconteceu? Bolsonaro usou o Carluxo para fustigar o Mourão, pegou o Marco Feliciano e mandou o Feliciano protocolar um pedido de impeachment contra o Mourão. E foi isso que aconteceu. Um pedido de impeachment simbólico que empichou Mourão e depois daquele episódio, Mourão ficou completamente pianinho, não aparece mais. Porque esse é Bolsonaro. Só que agora o Lira está numa situação muito desconfortável com uma possível ruptura. Vamos observar tudo isso, mas antes, claro, eu peço o seu like, clique no botão de gostei, uma força que você dá para o canal e torne-se membro. Aqui não tem migué no conteúdo de membro, são conteúdos sobre política adicionais, 2 vídeos especiais por semana por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato. E eu fico assim até assustado como que Arthur Lira acreditou que o Bolsonaro fosse cumprir a promessa. E ele foi alertado. Arthur Lira foi alertado de que Bolsonaro não cumpriria acordo. Por se tratar de uma emenda constitucional, seriam necessários no mínimo 308 votos a favor para enviar o texto ao Senado. Líderes partidários alertaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ingênuo, de que Jair Bolsonaro não iria diminuir os ataques ao sistema eleitoral, mesmo se a PEC do voto impresso fosse derrotada pelo plenário da Câmara. Sabe como Bolsonaro vai parar de atacar o sistema eleitoral? Quando ele arrumar um novo elemento de fustigação. Esse elemento de fustigação, atacar o sistema eleitoral, tem rendido para Bolsonaro, porque ele tem conseguido monopolizar e pautar a imprensa, ele atrai os holofotes para ele de um modo que ele quer, que ele consegue controlar. E não são holofotes jogados a Bolsonaro, ele que os vira para ele. Não é, por exemplo, o esquema das rachadinhas ou a CPI que faz com que a imprensa mire os holofotes para Bolsonaro de modo involuntário para ele. Quando ele faz a polêmica do TSE, ele atrai os holofotes, então ele tem esse controle e ele gosta dessa situação. E ele já sabe fazer isso durante muitos anos, porque ele fez isso desde 1986, quando saiu o primeiro artigo dele na revista Veja falando do Exército. Desde então, ele aprendeu como atrair os holofotes e faz isso bem, pautando a mídia e controlando os assuntos que vão ser apresentados nos jornais. Por se tratar de uma PEC, hoje pela manhã, Bolsonaro descumpriu a promessa feita a Lira e voltou a atacar o sistema eleitoral. 3 líderes do Centrão afirmaram ao antagonista que consideraram uma ideia ruim a estratégia de levar a votação para plenário. Na visão deles, isso iria apenas desgastar os deputados junto ao Palácio do Planalto. Eles deixaram isso claro para o presidente da Câmara, mas foram ignorados. Eu disse a ele que o presidente não iria parar. O presidente é incontrolável, admitiu um líder governista em caráter reservado ao antagonista. E eles estão certos. Porque Bolsonaro, ele é um animal irracional. Ele é um animal político, ele não pensa, ele age pelo instinto dele. Então ele não iria parar. Só que colocar a votação no plenário era importante e Bolsonaro foi derrotado. Para um pouco com essa história. E agora, toda vez que Bolsonaro atacar, já há uma questão no plenário, ninguém quer isso. Ele vai poder usar as retóricas, mas ele usaria se vencesse, se perdesse, ele sempre vai usar, ele sempre vai atacar. Então isso não é uma coisa que iria mudar muito, porque o Bolsonaro sempre tem um argumento ali para usar. O que é importante nós entendermos é como o Lira vai se posicionar, porque ele falou em 2 oportunidades que iria com Bolsonaro até a derrota da eleição. Ele poderia tolerar uma derrota eleitoral, mas ele não iria embarcar em qualquer loucura do Bolsonaro.
como no caso, um golpe ou algo do tipo. Só que Bolsonaro trucou, pagou para ver. Porque a gente tem que lembrar também que desde a eleição do Arthur Lira, o governo Bolsonaro está sem controle. A gente não sabe quem dá as cartas no governo. Se é Bolsonaro, o Centrão, o mercado, os militares. E o Bolsonaro ele quer dar uma trucada. Então o que ele fez? O Lira acha que ele vai mandar no governo? Ele acha que ele vai fazer alguma coisa comigo? Então faça. Eu descumpri a promessa. E aí, Lira? O que você vai fazer? Bolsonaro está pagando para ver. E Lira precisa fazer alguma coisa. Ficou falando que não ia entrar em loucura, botão amarelo estava apertado, e aí? Lira vai ser só mais um bobalhão na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados? Ou ele vai mostrar que ele tem algum tipo de hombridade? Pode ser que haja uma ruptura do Arthur Lira com o Bolsonaro. Porque ele agora está acuado e precisa tomar uma providência. Ou ele vai abaixar a cabeça e ser um lambibotas. Arthur Lira, o seu destino está na sua frente. E vamos lembrar que a sua votação em Alagoas não foi tão grande assim. Não foi grande. E o ano que vem tem eleição. Vamos observar. Será que Lira acredita que ele pode se colar em Bolsonaro para pegar votos de bolsonaristas em Alagoas? Questões, muitas questões. Isso tudo a gente joga as perguntas e logo depois elas começam a ser respondidas. Mas a resposta sempre vem. Ontem eu coloquei vídeo para os inscritos, para os membros do canal. Se você é membro e não viu, passe lá, o vídeo está incrível, sensacional, mais uma história política. Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, no Twitter também, @ProfiléuOficial.